Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete Carmen Gabriela e hoje nós vamos planejar a escrita de um artigo de divulgação científica. Sei que você já estudou um pouquinho a respeito desse gênero em outros momentos, então vamos aqui rapidamente recordar um pouquinho a respeito de o que é esse texto. Bem, o texto de divulgação científica tem como finalidade apresentar publicamente os resultados de pesquisas desenvolvidas por grupos de cientistas de forma mais acessível, uma vez que, no texto científico original, a linguagem é específica e pode ser de difícil compreensão. Então vejam, os cientistas de determinada área do conhecimento estão ali há alguns anos desenvolvendo um estudo, uma pesquisa, e finalmente chegam a alguma amostragem, algum resultado, e resolvem divulgar essas informações. Há geralmente termos muito técnicos, então o artigo de divulgação científica tem o objetivo de fazer uma leitura desses resultados e repassá-los para a população geral de uma maneira mais acessível, com uma linguagem mais clara e também mais objetiva. Pois bem, então vamos refletir aqui. O que considerar na hora de realizar o planejamento do artigo de divulgação científica? Então é sobre isso que eu vou falar com você nessa videoaula. Primeira coisa, então, você precisa considerar e refletir um pouquinho sobre o que escrever, para quem escrever, como escrever e para que escrever. Então é preciso que você reflita um pouquinho sobre essas 4 perguntinhas antes mesmo de planejar e de rascunhar o seu artigo de divulgação científica. Então vamos observar aqui as características desse gênero. Pois bem, olha essa tabela aí detalhada com características do texto científico. A primeira coisa em qualquer texto é a introdução. Você precisa já no primeiro parágrafo desse seu texto apresentar qual é a ideia central. Você está falando sobre que dado, sobre qual pesquisa. Então, isso já precisa estar claro para o leitor no primeiro parágrafo. E lembre-se, a linguagem deve ser formal, objetiva. Aqui não é momento de utilizar gírias, abreviações. É um texto que nós devemos primar pela formalidade da língua portuguesa, ok? Bem, depois que concluímos a introdução, esse primeiro parágrafo, vamos desenvolver o texto. O desenvolvimento ele apresenta argumentos para defender ou refutar um conceito ou uma teoria. Então, vejam só, ali no desenvolvimento você vai trazer argumentos que estão comprovando aquele dado científico que você está apresentando. Pode trazer trechos da pesquisa, citações de autoridade, então outros estudos que estão validando essa pesquisa. Tudo isso com o objetivo de fazer com que o seu leitor entenda que esse resultado de pesquisa, de estudo científico, de fato foi validado, de fato deve ser creditado e é confiável. E então, nós vamos ter em mente que os objetivos do texto, eles sempre devem ser baseados em fatos. Então, você apresenta o fato para trazer a sua opinião em relação a essa pesquisa que você está divulgando. Evite as ambiguidades, construções linguísticas em que as palavras podem ter mais de um sentido sem necessidade. E na conclusão, já chegando ao final desse texto, é onde você retoma a ideia central, aquela lá do primeiro parágrafo, sabe? E tenta então concluir amarrando os argumentos que foram utilizados justamente para trazer a comprovação da tese que você apresenta no início. E claro, é muito importante, ao final do seu texto, inserir as referências bibliográficas. Esse texto de divulgação científica, onde você divulga um estudo e se posiciona sobre ele, foi retirado de onde? Quais são as suas bases para esse estudo? Então é preciso inserir as referências bibliográficas. Ok, professor, então já fiz o meu texto, fui seguindo essa estrutura,
o que eu devo fazer agora? Entrego para o professor? Posto na rede social? Calma. Nós precisamos rever algumas coisas, revisar o texto. Então, depois de escrever, é muito importante fazer uma revisão daquilo que você já inseriu no seu texto. Então, eu vou te dar também algumas dicas para como revisar o seu texto. Vamos lá. Primeira coisa, observe a estrutura do texto e veja se ela está adequada. Você, então, inseriu o tema ali no primeiro parágrafo, ele está claro, o leitor vai conseguir identificá-lo? Revise isso. Verifique se o texto atende à temática abordada. Você realizou as citações de maneira correta? Se é uma citação direta, ou seja, você traz um recorte idêntico ao de um texto-fonte, ele precisa estar entre aspas, você precisa referenciar o autor. Para isso você pode usar, por exemplo, segundo tal autor, de acordo com tal autor, e coloque essa sua frase ou fala entre aspas se ela for reproduzida na íntegra. Agora, temos a citação indireta, que é quando você parafraseia trechos de um texto. Ainda assim, você precisa dizer de acordo com, segundo com tal autor, mas aí você então não precisa mais colocar entre aspas, porque você parafraseou, ou seja, disse com outras palavras aquilo que está dito no texto. Lembre-se também de verificar o emprego da norma padrão da língua. Se o texto não dá uma derrapadinha, você acaba engolindo ali algum aspecto formal da língua, né? Os fatos da pesquisa foram expostos de forma coerente? Eles estão, cada parágrafo do desenvolvimento, amarradinho um ao outro? Tem um sentido? Você precisa refletir sobre isso também. E ali na conclusão, ela está bem estruturada? Você acredita que, relendo o texto, o leitor vai entender aquela informação que está sendo divulgada através do seu texto? Viram que é preciso estruturar, escrever, mas também revisar o texto? Pois é. Bem, agora, que tal você acessar o portal Conexão Escola e estudar um pouquinho mais e realizar atividades sobre esse tema? Então, eu espero que você acesse, realize sua atividade e nós temos um encontro marcado aqui no Aprender Sempre. Tchau, tchau.